Olá, meu amigo, minha amiga. Aqui no nosso Portal do José, eu tenho sempre conversado com vocês sobre muitos assuntos importantes aqui no nosso país. Falamos sobre a economia, sobre as questões da vida política e também do nosso combate permanente a uma insanidade que se abateu sobre uma parcela da sociedade brasileira e que, infelizmente, foi normalizado por muitos setores da sociedade brasileira e também por setores muito importantes dos grandes veículos de comunicação. Então, essas coisas que ainda chocam muito pessoas como eu e você, passam despercebidamente por algumas frações da sociedade brasileira. Mas elas têm que ser combatidas, porque quando elas começam a normalizar crimes hediondos, situações que são verdadeiras aberrações humanas, aí não dá, né? Então, eu quero abrir espaço hoje aqui no nosso portal para, primeiro, noticiar vocês aqui que eu tomei uma providência, fiz uma representação junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em função de uma apologia de um torturador e apologia da tortura, que foi feita num programa de rádio por um bolsonarista que tem espaço nas redes sociais. Eu vou conversar com vocês sobre isso, vou mostrar aqui algumas situações, mas é sempre muito importante pedir para você, convidar você que está chegando agora no nosso portal, está nos conhecendo agora, para que você venha fazer parte aqui do nosso espaço, fazendo a sua inscrição aqui conosco, enfim, compartilhando os nossos vídeos, dando seu joinha, mandando seu comentário, se puder, vindo também para o nosso clube de membros e prestigiando o nosso canal de cortes, onde eu coloco ali alguns vídeos mais curtinhos, né? Sempre movimentos muito importantes que ajudam aquilo que nós fazemos aqui chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então vamos lá. Bom, eu abri uma pausa aqui nas questões da economia, tem muita coisa importante para acontecer aqui no Brasil. Eu vou abordar isso com vocês no nosso encontro de mais tarde, né? Com a saída de dólares, o que está acontecendo na economia, o Galípolo, agora novo presidente do Banco Central, numa semana em que a gente teve mais uma situação envolvendo um ato criminoso, né? Alguém que normalizou a barbárie, que acha que pode chegar na vida particular de uma pessoa que está fazendo compra no supermercado e dizer que ela merece ser aniquilada, né? E isso ser normalizado por esses setores mais extremistas aqui no nosso país. Tem um artigo aqui muito interessante, no 247, né, um artigo, deixa eu ver se eu pego aqui, da redação, né, eu tô falando aqui do jornalista Tiago Barbosa, com o seguinte título: a melhor solidariedade a Natuza é tratar o bolsonarismo como um movimento criminoso, diz Tiago Barbosa. Jornalista afirma que pregar bolsonarismo moderado é complacência descarada. Enfim, é isso. A gente tem que combater essas insanidades como elas estão sendo colocadas para a sociedade, né? E hoje, mais uma dessas. Com cenas violentas no Rio de Janeiro, Bolsonaro critica a fala de Lula sobre roubos. Então, é sempre a exploração do mal, é sempre a exploração do extermínio. O que Bolsonaro tenta transmitir para os seus seguidores é que tem que matar jovens que praticam furtos, praticam roubos. Essa é a visão dessa gente. Enfim, o que é uma coisa absolutamente primitiva, neandertalesca. É óbvio que o crime tem que ser combatido com a mesma veemência com que ele se apresenta para a sociedade. Mas a gente não pode normalizar o extermínio, né? Uma limpeza étnica como uma ferramenta aceitável em qualquer lugar do planeta. Isso já foi discutido em muitos cantos desse mundo, né? E o mundo tem evoluído muito, mas embora nós tenhamos ainda chagas espalhadas por vários lugares do planeta, aqui no Brasil nós temos a nossa chaga interna. E aí ontem eu assisti esse vídeo aqui, que eu acompanho sempre o povo da direita, né? E um cidadão aqui fazendo apologia de um torturador, de um criminoso, apologia da tortura, legitimando a tortura como uma ferramenta de combate no campo da política. Gente, olha, não tem nada, pessoal, contra a criatura, contra o radialista, mas eu tive que fazer representação, porque eu lutei minha vida toda por cidadania, direitos humanos, e continuo a fazer isso com vocês, então eu não posso ver um negócio desse e achar que é indiferente, porque é um ataque a toda a sociedade, né? Se você não viu, gente, a coisa foi essa aqui, vamos lá. Nesse momento, cria-se uma... Sim, ele é de Bauru, mas ele foi à posse do vereador, sobrinho do torturador Brilhante Ustra, que se elegeu com esse nome, né? Que já também é uma anomalia política no nosso país, né? Ele se deslocou para a posse da criatura para prestigiar. Vocês vejam o tipo de energia desprendida
em favor de alguém que carrega o nome de um torturador, né? Enfim, aí disse ele aqui, fato que aconteceu na cerimônia. Situação em cima do nome do Ustra. Pode chegar, André. Cria-se uma situação em cima do nome do Ustra, representante da direita ao lado dos demais eleitos, mas apadrinhado pelo presidente Bolsonaro, quem comandou a segurança do presidente Bolsonaro, e com o sobrenome que significa o terror dos canhotas, dos esquerdopatas, daqueles que fizeram e causaram problemas por Brasil, tentando implantar aqui o comunismo lá na década de 60, que é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ustra, então, vira o sinônimo... Gente, é um negócio inaceitável esse tipo de comportamento do cidadão. O Ministério Público tem que processá-lo, para ele ter consciência que ele não pode normalizar o que aconteceu no nosso país. O Brilhante Ustra foi condenado por tortura aqui no nosso país. É um criminoso, quanto mais, bárbaro, dos mais hediondos que nós tivemos na história do nosso país. Ele, quando foi emparedado na Comissão da Verdade, ele entrou com habeas corpus para não dizer nada, para ficar em silêncio, né? Como todo covarde que essa gente se inspira, né? Ou que faz parte desse universo. Mas ele não aguentou, né? Ele não aguentou, veio aquela coisa da ditadura, falou mais alto do que ele resolveu falar alguma coisa. E aí vejam o que aconteceu na sequência. Vamos ver aqui essa matéria. Vamos lá. Eu ocultei cadáver, eu nunca cometi assassinato, eu agi sempre dentro da lei e da ordem. Todo torturador, até quando a gente vê no livro de Hannah Arendt, né, a banalização do mal, as pessoas que seguiam o comando do Hitler falavam a mesma coisa, estavam cumprindo ordens. Nunca fui um assassino. Mas o conselheiro da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fonteles, contestou o coronel. Ele apresentou um relatório do DOI-CODE de 1973, quando Ustra estava à frente do órgão, que registrava 45 mortes. No período em que o senhor comandava o DOI-CODE, pessoas que lá estavam presas, brasileiras e brasileiros, foram mortos por divergir. Ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. Questionado pelos integrantes... Todos mortos em combate, gente. As pessoas presas dentro de uma instituição, torturadas, não aguentavam tortura, eram mortas ali dentro. Aí depois a polícia fazia esse laudo fraudulento, com auxílio de legistas, que também foram processados, foram condenados aqui no nosso país, fazendo a farsa, montando uma farsa que eles tinham tentado fugir, enfim, aquelas coisas que nós sabemos, né? Mas o covardão seguiu aqui. Da Comissão da Verdade, o coronel também negou a existência de casas clandestinas de tortura. Nunca teve centro clandestino sob tortura, nunca teve. Se alguém disser que teve, eu não tive conhecimento e nenhum subordinado meu que eu saiba disso. Mas o ex-sargento Marival Chaves, que trabalhou com Ustra, deu relatos que colocaram em xeque a versão do coronel. Não só tinha acesso ao livro, como participava de tortura. Na gestão dele existia um centro de tortura, 2 centros de tortura em funcionamento. Durante o depoimento, Ustra se negou a responder diversas perguntas, principalmente sobre a morte ou desaparecimento de militantes políticos. Mas quando foi convidado a fazer uma acariação com o ex-preso político Gilberto Natalini, que afirmava ter sido torturado pelo coronel, o clima ficou tenso. Não faço acariação com ex-terrorista. Não faço! Não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Terrorista é o senhor. Depois da confusão, a sessão foi encerrada. Fora do depoimento, o ex-preso político Gilberto Natalini voltou a criticar Ustra. Qualquer um que tivesse vivido aquilo sabe o que era aquilo. Aquilo era o inferno. E ele era o comandante do inferno. Coronel Brilhante Ustra. Então, gente, não dá para passar despercebidamente esse tipo de coisa, né? Então eu fiz aí uma representação junto ao Ministério Público de São Paulo, tá, com o número 0715-0001 de 2005. Acho que é uma das primeiras aí de 2005. É uma obrigação de alguém que sabe como foi a história do nosso país, como foi dura a reconquista da democracia e como é dolorido a gente ver pessoas tentando normalizar coisas hediondas, né? Nem vou falar aqui das torturas em espécie. E o nosso papo hoje aqui, certamente o YouTube vai dar uma
uma limada, porque as expressões que a gente usa aqui, que a gente falou aqui, elas são tão repugnantes que até a plataforma dá uma cortada. Vocês imaginem se essa fala desse cidadão fosse alguma coisa que, olha, porque esse nome, Adolf Hitler, ele é o terror dos judeopatas, né, ou dos israelitopatas, e que eles queriam implementar aqui um sionismo, alguma coisa na Alemanha. Vocês imaginam uma coisa assim? Então, se a gente troca os personagens, a gente tem uma dimensão de quão hedionda é esse tipo de fala de uma criatura que devia ter mais responsabilidade, né? Como eu digo a vocês, nada é pessoal, mas, pô, não dá, né, gente? A gente tem que dar uma contribuição para que o mundo fique melhor, e o mundo, para ficar melhor, a gente tem que tirar da alma das pessoas esse ódio, esse comportamento de desumanização do ser humano, né? E qualquer tipo de apologia contra qualquer tipo de violência. Me desculpem a veemência, nosso portal é para isso. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.